canal do Chico Abelha. A minha filosofia de vida é assim: eu acordo de manhã, lanço-me à estrada e vou até que o dia fique interessante. Uhum. E sabes uma coisa? Como eu vou sem nenhuma expectativa, todos os dias são interessantes. Todos os Uhum. dias tem algo extraordinário, todos os dias tem algo espetacular, todos os dias tem alguma coisa bonita. Hoje nós estamos aqui com o Marco, que é um viajante. Olha a história dele. Ele foi do Alasca até Ushuaia de bicicleta. Que coisa incrível, hein? Como foi essas experiências que você teve? Olha, primeiro que tudo, obrigado pela oportunidade, pelo teu tempo e obrigado a todos os seguidores, assim possam ver isso. Não foi exatamente do Alasca, foi dos Estados Unidos, ou seja, de Califórnia. Foram vários anos, em total, se comprimimos o tempo todo, foram 12 anos e meio. Ou seja, a primeira viagem foi da Guatemala até o Panamá, a segunda viagem foi de Los Angeles até Guatemala, Tudo de bicicleta. tudo em bicicleta. E a terceira viagem foi de fronteira com Panamá, Colômbia, até chegar até Fortaleza. A quarta viagem foi de Fortaleza até São Paulo. E a última, que acabo de cumprir agora, foi de São Paulo até Ushuaia, lá embaixo na Argentina. Ah, mas agora tá chegando o período de frio lá, né? Por isso que eu cheguei Você- você antes do período frio. Foi Ah, a vez que eu do período entendi. frio. Ou seja, eu cheguei na Ushuaia, foi assim a metade de março. Ou seja, ainda estava no verão, E até o dia que eu cheguei lá, foi um dia super quente, super bonito, super legal. Ou seja, foi bonito. Mas sim, a travessia da Patagónia foi bem fria. Foi bem Uhum. fria, em comparação Mesmo nos outros países. no verão, lá é frio. Sim, mesmo no verão é frio, porque há dias que há muito vento, há dias que tem chuva, e quando tu estás assim próximo à montanha, aquelas torres do Paine no Chile, tudo isso, é muito frio lá, é muito frio, não é? E como que é viajar de bicicleta? Você leva uma barraca? Como que você se hospeda, né? Como que você dorme? Ok, boa pergunta, ou seja, qual é a questão da hospedagem? Gostei dessa pergunta, porque muitas pessoas, imagino, estão interessadas nisso. É assim, eu tive sorte de estar a trabalhar num lugar onde pude poupar dinheiro, Uhum. então quase toda a viagem eu ficava ou em hotéis, ficava ou em pousadas, ou ficava em hostel. É Ou hostel. pelo Worldpackers? Ou algum Não, sistema parecido? eu usava sempre o Booking.com, o Booking.com, para reservar isso. Que é um site para você conseguir alguém que está querendo Não, uma troca isso é de pago, tem que pagar. e pagar. Teve que pagar para ficar num hotel, etc. Agora, boa questão é essa. Existe uma comunidade para ciclistas, que é pessoas que ajudam os ciclistas, dando uma cama, um beliche, ou um lugar para pôr, para montar a barraca, assim de uma forma segura. E isso chama-se Warm Showers, que é assim um chuveiro quentinho. Ok, Aham. essa é a tradução. E aí algumas pessoas me ajudaram. Também os bombeiros, um quartel de bombeiros, eu também posso ficar lá gratuitamente. Mas isso você já sabia ou você foi descobrindo no Foi caminho? descobrindo pelo caminho, conhecendo. É que é assim, Albergues? não existe uma informação em lado nenhum sobre como preparar a viagem. Ou seja, e além disso, cada pessoa é diferente. E então, eu, por exemplo, eu gosto da bicicleta tipo uma Speedy. A que eu Aham. tenho é uma Speedy feita a uma gravel, ou seja, pôs um pneu mais grosso, o guidão, pôs um guidão maior, etc. Mais Ou seja, confortável. mais confortável, assim, o cilindro também é muito confortável, etc, Uhum. etc. Mas eu aprendi isso na viagem, porque não existe nenhuma informação, existe muita informação, mas a única informação que existe é no sentido de levar tudo em cima da bicicleta. O que acontece? Ao fazer isso, não é confortável a viagem, é dura, é horrível. Eu às vezes vejo pessoas que começam a viagem e têm tanta coisa na bicicleta e digo assim, que pena dessas pessoas, vão sofrer tanto, vão sofrer tanto. E a ideia é não trazer toda a tua casa em cima da bicicleta, é trazer o essencial. E quanto menos coisas possas trazer, mais a tua viagem vai ser confortável. Porque tem que ser, não é uma promessa, não estás pagando por teus pecados. Tens que fazer que a viagem seja cómoda. Encontrei um rapaz É. em Alagoas
que ele estava a viajar de Alagoas até Salvador da Bahia e ele tinha 3 frigideiras, uma panela e uma cafeteira. Tudo na mochila e disse, mas porquê precisas tanto? Não precisas de tanta coisa, só precisas de uma panelinha pequenininha para Uhum. tudo. Ah não, é que às vezes eu preciso de umas salsichas, às vezes preciso de uns fritos, às vezes preciso de um cuscuz, ou seja, muita coisa. Muito peso. Muito peso. E então, quando havia uma subida, tinha que subir uma montanha, ele baixava-se da bicicleta e empurrava. Uhum. Eu também, muitas vezes, tive que fazer isso. Há montanhas muito fortes e tens que baixar da bicicleta, tens que descer e empurrar. Não há nenhum problema. Não é o orgulho de um que diz assim, não, tens que ir tudo em cima da bicicleta. Não, muitas vezes eu tive que baixar. Em muitos lugares na estrada, que, por exemplo, sei lá, eu ia na estrada e não tinha acostamento e havia muitos caminhões, então era mais fácil eu ir no acostamento, que era tipo grama ou pedras, e eu ir ali em cima do acostamento, andando em cima da bicicleta, ou seja, andando com a bicicleta ao lado, do que ir montando na bicicleta. Porque Mais seguro. é muito mais seguro. Então, a viagem toda não vai ser sempre em cima da bicicleta, não pode ser. Tem momentos que tens que cruzar um rio. Como é que vais cruzar assim? Numa valsa, num ferry boat, etc. Mas sim, é assim. Me conta um momento mais sensacional que você teve nessa experiência. Muito boa pergunta. Não tenho num momento assim super sensacional porque todos os dias são momentos sensacionais. A minha filosofia de vida é assim. Eu acordo de manhã, lanço-me à estrada e vou até que o dia fique interessante. Uhum. E sabes uma coisa? Como eu vou sem nenhuma expectativa, todos os dias são interessantes. Todos os dias tem algo extraordinário, todos os dias tem algo espetacular, todos os dias tem alguma coisa bonita. Às vezes eu conheço uma pessoa que tem uma mensagem para mim, às vezes eu conheço outra pessoa que eu tenho uma mensagem para eles. Às vezes chego a um lugar muito bonito e fico assim, uau, incrível. Ou seja, o dia sempre dá-me presentes e todas as coisas para mim são extraordinárias. E é assim, há muitas pessoas que à medida que estão viajam muito, ficam já, sei lá, estancadas, ou seja, já estão cansadas de viajar, estão cansadas da estrada. Eu não. Cada dia que eu acordo de manhã e lanço-me à estrada, as minhas expectativas estão zero. Então qualquer coisa que vem em cima já é um plus. Então você não tem aquela ânsia de chegar logo, você só tá curtindo aquele momento. Não, tive várias ânsias de chegar, porque eu, por exemplo, quando saí em novembro de São Paulo, e cheguei a Ushuaia em março. Ou seja, foi rápido. Foram para aí 5 mil quilómetros, por aí, não me lembro quanto é que era. Bem longe. Bem longe, e eu fiz isso em menos de 6 meses. Foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e metade de março, ou seja, em 4 meses e meio, 5 meses. Para Mais fazer ou essa menos viagem. uns 200 quilômetros por dia, mais ou menos? Não, porque havia muitos dias que eu descansava. Imagina que eu chegava a um lugar bonito e ficava lá, Aproveitava. aproveitava, ficava 2, 3 dias, sem nenhum problema. Mas os dias que eu fazia bastantes quilómetros, às vezes podia fazer 100, 120, 140. O dia que eu fiz mais foi 171 quilómetros num dia. Mas houve outros dias que só fazia 30 ou 40. Houve um dia na Patagónia que os ventos estavam tão fortes que esse dia consegui fazer 25 em 6 horas. Normalmente eu consigo fazer 20 km numa hora. Nesse dia eu fiz 25 km em 6 horas. Cheguei morto, cheguei cansado, tão cansado, porque não conseguia avançar mais. O vento estava assim em contra, o vento de frente, e não conseguia avançar nada. Foi horrível. Mas cheguei ao meu destino onde eu queria chegar. E por que você fez isso? O que te despertou a vontade de falar, não, vou viajar? O que eu quero viver nisso? O que te deu na cabeça para fazer isso? É uma boa pergunta e, em realidade, eu posso dar 1000 histórias, mas vão ser todas mentiras, que não tenho uma razão de ser. Porque é assim... Só resolveu. Só resolveu, exato. Não houve... É assim, eu sempre fui muito independente, e então todas as coisas que eu faço, eu vou e faço. Mas... Esta viagem começou de uma brincadeira. Foi assim, eu estava a viver na Guatemala. Eu tinha um amigo que tinha ido da Guatemala ao Panamá em moto, ok? E regressou tipo em 2 semanas. E perguntou-me assim, olha, queres a moto para dar um rolê? E eu assim, não gosto de motos. Mas ele tinha uma bicicleta velhinha lá, assim, uma roda 26, assim, super velha. Sei lá,
eu não gosto de motos, mas tu me emprestas aquela bicicleta, eu vou daqui ao teu Panamá. Uhum. E toda a gente assim deu risa, porque foi engraçado, era impossível ir com essa bicicleta até o Panamá, numa roda 26, uma bicicleta toda enferrujada, toda podre, não é? Qual bicicleta que é? Uma roda 26. Roda 26? Sim, roda O Aro pequenininha. 26. O Aro É 26. uma bicicleta antiga? Não era antiga, mas era velha. Estava toda Entendi. enferrujada. Estava E toda é uma enferrujada. bicicleta também que não é pra isso. Não era para isso, é uma bicicleta para ir daqui até a loja e voltar. Ir ali ao... Pra você andar ao- na cidade. Para andar na Se cidade locomover. e pouco. Então, o que é que eu fiz? Eu disse assim, olha, estávamos em janeiro, eu disse assim, no fim de março eu vou daqui até o Panamá. E toda a gente ria. E ficou a piada, ficou a brincadeira. E cada vez aproximávamos à data que eu tinha estabelecido. E cheguei ao ponto que eu não tinha nenhuma escusa para não fazê-lo. E então, no dia que era o meu dia, assim, olha, vai ser hoje, vou. E fui. Nesse mesmo dia, eu subi uma montanha, tive que baixar da bicicleta para caminhar, porque não era uma bicicleta para fazer esse tipo de aventura. Uhum. E quando estava a descer, aí não sei como foi a coisa, mas eu caí. Eu caí da bicicleta. Não me machuquei nem nada, mas caí. E quando estava lá, havia uma senhora que estava vendendo café. Então parei lá a tomar um cafezinho. E na minha mente dizia o seguinte: estou louco, não devia estar a fazer isso. Isto não é para mim. Eu acho que vou voltar para casa e vou ficar na minha zona de conforto. Uhum. E não vou fazer nada mais, porque isto é uma loucura minha. Sou tonto. Então a senhora me disse assim: onde é que você vai? E eu assim: olha, a ideia é chegar até o Panamá, mas hoje eu estou contente se eu chego ou seja, da capital do Guatemala até à fronteira. E assim para aí uns 120 km. E ela olhou para mim assim: nessa merda, você não chega. Você não chega. E então, alguma coisa despertou em mim, porque eu não preciso que as pessoas digam-me assim no sentido que faça bem, está fazendo bem. Não me interessa isso, porque eu já desperto de manhã, já acordo de manhã com essa vontade de fazer coisas. Uhum. Mas quando alguém diz-me o contrário, eu pensei: quem é que acha que esta mulher que eu sou? Ela não me conhece. Ela não me conhece parte nenhum. Então, montei através da bicicleta e esse dia cheguei na fronteira. Nos dois seguintes dias não fiz nada, estava deitado na cama. Estava todo doído, não é? Todo doído. Não pude me levantar, mas entendi que, no meu caso, era mais importante que alguém dissesse que eu não podia fazer uma coisa do que alguém me dissesse assim: vá na frente, vá na fé, faça isso. Ou seja, ajudava-me mais que alguém me contrariasse do que alguém que dissesse para eu fazer alguma coisa. Ou Isso seja, te dava mais combustível, mais Sim. vontade de conquistar, de conseguir. Isso foi... entendi isso nesse momento. Dessa forma. Mas agora mais... Depois, quando já tinha feito essa parte, quando já estava nos Estados Unidos, para seguir viagem, já não precisava disso. Já saía de mim, já tinha dentro isso, porque... já era inato, não é? Uhum. Quantos anos você passou na estrada fazendo isso e o que você aprendeu de interessante? Em total, somos os meses todos juntos. Total, né? Desde quando você saiu de lá, aí você tá viajando ainda ou não? Sim. Ainda você tá viajando? Tá na Sim, estrada? agora vou estar a dar uma volta para o Brasil, vou ir para o Pantanal, Minas Gerais. Tudo de bicicleta. Tudo na Com a mesma bicicleta. bicicletinha. Não, já não é essa. Já tive, em total, acho que tive 4 bicicletas. Caramba. Essa roda 26 que foi a primeira. Ela vai desgastando, né? Você tem que... Então mudei a bicicleta, ou seja, dos Estados Unidos até Guatemala tive outra bicicleta, de Colômbia até Fortaleza outra bicicleta, e de Fortaleza até São Paulo e de São Paulo até Ushuaia e até cá é a mesma bicicleta. Já estou usando a mesma bicicleta, já tem mais tempo. E essa tem-me durado bastante e para mim é a bicicleta ideal. Ou seja, uma bicicleta sempre pode mudar, não é? Eu estou sempre assim à procura de outra bicicleta que seja um pouco melhor, um pouco assim algumas coisas. Mas esta eu gostei muito porque sobe montanhas facilmente. E agora você vai pro Pantanal. Sim. Vou para o Depois Pantanal. você vai continuar indo, o que der vontade, você vai... Vou para o Pantanal e quero dar uma voltinha no Pantanal, em bicicleta. Eu que sempre quis conhecer o Pantanal devido àquela novela dos anos Você quer 70. conhecer o Pantanal. Sim. A sua vontade é ter uma experiência lá, ver o que tem lá. Sim. Sentiu aquele ar, Eu tudo. cresci, como também você e muita gente, muitos brasileiros e muitos portugueses, nós crescemos assistindo a novela Pantanal. Vocês assistiam essa novela, não? Sim. E eu adorava essa novela. E então eu sempre pensei, se tem um lugar do Brasil que eu gostava de visitar, era o Pantanal. Uhum. Ok. E
dando rolê de bicicleta pelo Brasil, toda a gente falou bem de Minas Gerais. Então eu agora gostava de dar um rolê em Minas Gerais. Comida de Minas Gerais, né? Ah? A comida de Minas Por Gerais, exemplo, que é muito eu boa. adoro comer, eu adoro comer. Então me conta qual que é a melhor comida que você já comeu, assim, da região. Se não for do Minas Gerais, eu quero saber, porque eu acho que é de Minas. A melhor comida do Brasil, Ah, para mim, foi em Belém. em Belém? Sim, eu adorei aquelas sopas patacá, não sei o quê. É mesmo? Mas eu adorei aquelas sopinhas que eles têm lá. E eu adorei, adorei, adorei. E eu achei muito interessante a mistura de sabores que eles têm lá. Aquela goma que é Tapioca? de tapioca, mas em goma que parece saliva, etc. Eu achei aquele super interessante. Eu não conheço isso. Aquelas sopas, eles têm lá umas sopas que tem uma sopa, tem uma ervinha que você põe na boca e põe a boca assim, a língua meia tremendo. Ou seja, tem muitas sopas interessantes. Mas a comida do Brasil inteiro eu gostei de todos. Sei lá, a tapioca, eu adorei sempre a tapioca recheada com alguma coisa. Uhum. É, Essa sua resposta me surpreendeu. ok. Sabe que lá em Belém a comida é boa, assim, é a melhor. É diferente do resto do país. Ou seja, eu entrei no Brasil pela Venezuela, ou seja, fui pela estrada 174, acho eu, BR-104, que vai da fronteira da Venezuela até o Manaus. Ou seja, passa por Roraima e depois passa por Amazonas. E logo fui até Santarém. Santarém, cheguei a Belém. Belém, andei por todo o litoral brasileiro até chegar a Chuy, ou seja, na fronteira com o Uruguai. Então provei todas as comidas típicas de todos os lugares. E, por exemplo, eu adorava acordar de manhã e ir a algum lugarzinho a comer uma tapioca. Adorava comer um açaí à tarde. Adorava todas as misturas de comidas que tem o Brasil. São super interessantes e são super boas. Mas a comida que mais me chamou a atenção foi as sopinhas lá de Belém. E tem umas coisas super interessantes. Eu vi as pessoas comendo o açaí líquido com aquela farinha em cima. Assim, que coisa mais esquisita. Eu provei, a primeira vez que eu provei, isto sabe a terra. Isto parece que eu estou comendo terra. Eu achei isso muito esquisito, porque a textura da farinha com o açaí líquido é esquisito, mas eu comi isso 2 vezes, já adorei, já gostei. E depois comi assim um peixe em cima também. Eu gostei muito da comida de todo o país. Eu adorei a comida do país inteiro. Mas, sei lá, e agora? Vamos lá ver como é que é a comida do Pantanal. O Pantanal. O Comer Pantanal. piranha, Vou comer piranha, de certeza. caldo de piranha. Aí, Né? jacaré. O que que tem mais lá, né? Deve Jacaré, ter coisas... piranha. E em Minas vou provar todas as coisas boas que tem Minas, não é? Tem Torresmo, torresmos, pão de queijo. etc. Tem os queijos mineiros são muito famosos. Goiás, Vamos lá ver. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, mas já provei Romeu e Julieta no... Nunca provei Romeu e Julieta? Provei. Romeu e Julieta tem todo o Brasil. Já estou, assim, em realidade, estou mais ou menos um ano no Brasil, em total, e então provei as comidas todas típicas do Brasil. Com isso não tenho problema. Me conta um pouco de você, assim, você é de Portugal, né? De qual cidade você veio? Por que você saiu de Portugal? Assim, coisa... Ok. Só para dar uma pincelada sobre quem é você. Tá bem, vamos dar uma pincelada. Eu sou da Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. Que é uma ilha que está assim no sudeste de Portugal, mais para baixo, está perto de Marrocos, está mais perto de Marrocos que Portugal. É uma ilha pequenininha, tem 200 mil habitantes. Agora tem menos um, não é? Que sou eu. Já não está lá. Tá fazendo falta, hein? Tem falta um. E uma ilha assim, é tipo uma aldeia, tipo uma cidadezinha, tipo um povoado, porque toda a gente conhece toda a gente. Então temos uma expressão lá que é a seguinte: eu conheço metade da ilha e a outra metade conhece-me a mim. Ok? Porque toda a gente conhece. E eu saí de lá a uma idade jovem, fui ver para a Inglaterra, depois fui ver para a Espanha, depois fui ver para a Holanda. Então você é um viajante desde sempre. Não, mas nunca de bicicleta agora. Só de bicicleta. Você viajava de mochila, de qualquer coisa? Não, eu não viajava. Você não viajava? Eu mudava para esse país. Entendi. Ou seja, via em Portugal, o que é que eu vou fazer agora? Vou ver para a Inglaterra e ficava lá vários anos. Depois ia para a Espanha, ficava lá vários anos. Fui para a Holanda, ficava lá vários anos. Então sempre mudava de país.
Você trabalha em cada lugar? Sim, trabalho, pagava impostos e tudo, ou seja, era um integrante mais da sociedade. Você ia trabalhando, você mudava de lugar, arrumava um emprego, ganhava um dinheiro, depois ia para outro lugar. Sim, Tipo, assim, sempre se ajeitando do jeito que dava em cada lugar. sim, sempre, Certo. sempre E por que foi... te motivou isso? Porque o lugar era muito pequeno onde você nasceu? Certo, foi mais ou menos isso. Portugal em si é um país de onde há muitos imigrantes e emigrantes. As pessoas saem muito do país, estão a sair para todos os lados. Ou seja, todos os portugueses têm família no estrangeiro. Ou seja, não existe nenhum português que não tenha família ou na França, ou na África do Sul, ou na Austrália, ou na Venezuela, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos. Então a minha família também foi composta assim. A minha mãe passou os últimos anos da vida dela em Espanha. Tenho um tio que migrou para a Austrália. Tenho um irmão de um avô que foi ver para a África do Sul. O irmão do meu cunhado foi viver para a Venezuela. Ou seja, muita gente da ilha emigrava a outros lados. Porque não é que não havia oportunidades na ilha, é que a ilha, depois de certo tempo, tornava-se tão pequena que o mundo é tão grande, é tão enorme, que era uma limitação. Ou seja, a ilha é bem pequenininha. Então eu queria conhecer o mundo. E não podes conhecer o mundo através de um... Você saiu de lá para viver experiências, conhecer... Sim, não, a ideia inicial que eu tinha... Quantos anos você faz isso? Acho que você já me falou, né? É 26 anos, é isso? Não, já tem agora... Tem para aí uns 30 anos. 30 anos viajando Sim. para todos os lugares. Sim, mas é a A realidade. sua vida não é o mundo, a sua casa é um mundo, né? Sim, minha casa é o mundo, ou seja, não criei raízes, creio asas. É uma abelha. Sou uma abelha. Uma abelha sem Sou colmeia. uma vespa, pica. Sem colmeia. Uma vespa com ferrão, não é? É isso, ou seja, eu sempre desde pequeno tive a oportunidade de viajar por países, ou seja, ir a outro país. E também tem outra coisa interessante. Não tendo os pais, porque assim, o meu pai desapareceu quando eu tinha para aí uns 2, 3 anos de idade. E a minha mãe morreu, eu tinha para aí 15, 16 anos. Então não tendo esse laço com a tua terra, então é muito mais fácil viajar. Ou seja, por exemplo, no Brasil tem muitas pessoas assim, muitas pessoas que nascem, sei lá, em Manaus, mas vão ver para o Rio Grande do Sul. E depois vão para o Pantanal. Ou nasceram, sei lá, em Fortaleza e vão trabalhar para o Rio de Janeiro. O Brasil é composto de pessoas assim que estão a viajar por todo o lado. E então o que tem na Europa é muito fácil, porque a Europa em si é só um país. Ou seja, tem muitos países, mas ao não existir fronteiras, é muito fácil sair de um país e trabalhar a outro, e trabalhar a outro, e depois trabalhar a outro. É muito fácil essa questão. E às vezes os trabalhos que tu tens, ou seja, que tu, sei lá, estás a ver em Espanha, e tu aplicas por um trabalho assim na internet, e sai-te um trabalho na Inglaterra. O que vais fazer? Vais para a Inglaterra, porque é uma boa oportunidade para tu subires de categoria, ganhares um pouco mais, etc, etc. Ou seja, são sempre oportunidades que uma pessoa tem. Então, já de pequeno, eu sou de uma família, ou sou de uma terra onde as pessoas imigram muito. Então, não foi difícil para mim sair. Ou seja, não, há muitas pessoas que dizem, você é muito corajoso, tenho medo de fazer isso. Lá é comum. Lá é comum. Lá eles incentivam, talvez. Sim, é muito comum sair, ir a viajar a outro lado, para conhecer e também para tentar a sorte de um, não é? Porque às vezes uma pessoa pode ter muita sorte, pode ter não. Qual o país que vocês, de todos os países que você já passou, qual que você escolheria, se você quisesse parar, qual que você pararia para viver? Tem vários. Tudo depende, por exemplo, eu fiquei bastante tempo na Guatemala porque adorei Guatemala. Brasil também seria uma opção. Venezuela também. Eu adorei Venezuela. Venezuela? Sim, é um país tão lindo, as pessoas são tão carinhosas. Ou seja, as pessoas que ficaram lá, porque o país está como está, não é? Uma fala ruim. É uma fala ruim, mas as pessoas que ficaram lá são tão trabalhadoras, são tão legais, são tão bacanas, que seria uma boa opção para viver muito, muito, muito tempo. Mas lá talvez seria uma parte da sua felicidade. Talvez sim, porque é um cantinho do céu. Talvez seja por um momento também. Talvez, não sei, Talvez. mas Nunca se sabe, né? Por um viajante.
Um viajante nunca sabe, porque a gente tem formiga nos pés. Não sabe se fica, se vai, né? Fica um Exatamente. pouco. Então, eu agradeço, deixa eu ver a câmera. Então, eu agradeço, né, pela a sua partilha, né? Você trazer um pouco das suas aventuras, mostrar pra gente, inspirar a gente a fazer isso, porque eu também adoro viajar, né? Quem Aham. sabe um dia eu compro uma bicicletinha e saio por aí. Uma roda 26, não é? A questão é assim, eu não sou ninguém especial, eu sou uma pessoa normal, só que a minha mente diz-me que eu posso fazer qualquer coisa e faço, mas Você consegue. eu consigo, mas não sou ninguém especial, não sou tipo aqueles bodybuilders que conseguem levantar 300 quilos, etc. Não faço nada dessas coisas, não faço nada especial, ou seja, eu vivo dia a dia. E então, hoje, saio a pedalar, eu ver onde chego. A estrada está-me à espera, já está. Ou seja, obrigado a toda a gente por ter assistido, obrigado a toda a gente pelo tempo e pela oportunidade e a gente vê-se na estrada. Eu que te agradeço aí pela sua partilha, né? Como que eu vou fazer? Te dar Eu que te agradeço aí pela partilha, né? Por tudo aí que você mostrou pra nós, você ensinou pra gente, né? E quem é sem dentro de viagem aí, ó, fica aí um exemplo Valeu, é nóis! e uma inspiração.